Sejam todos mais que bem-vindos no canal da Singular Finance. Para quem não me conhece, meu nome é Eric Rocha e, como sempre, é um grande prazer estar aí com vocês mais uma vez. No episódio de hoje, vamos falar sobre 3 empresas que, além de estarem dentro do S&P 500, do Standard & Poor's 500, elas têm outros pontos em comum que podem ser vantagens no longo prazo para essas empresas. Então vamos lá para o computador para dar início a mais um vídeo. Então vamos lá dar início a mais um vídeo. Como falei, vamos falar sobre 3 empresas e elas têm algumas semelhanças. Todas as 3 estão dentro do S&P 500, do Standard & Poor's 500, que é um índice que acompanha as maiores 500 empresas com ações negociadas na Bolsa Americana. Para todas as 3 empresas, a combinação de setor, valuation e crescimento, essa combinação está demonstrando um bom futuro aí no longo prazo, aí pelo menos, ok? Ou seja, nesse momento, acredito que são empresas para comprar e segurar. E também todas as 3 têm um bom rendimento e bom crescimento de dividendos, uma boa combinação para esses 2 dados. Todas as 3 estão realizando ou realizaram redução de ações ao longo de 5 anos, seja por fusão de ações ou até por buyback, né? Quando uma empresa recompra as suas ações que estão no mercado. E também vale lembrar que todas as 3 empresas são empresas centenárias, com mais de 100 anos no mercado. A primeira empresa que vamos falar vai ser a Huntington Ingalls Industries, que tem o ticker symbol, as letras H e I, uma empresa no setor de indústrias, mais especificamente defesa e espaço aéreo, que foi fundada em 86. Sua sede fica na Virgínia, nos Estados Unidos. O seu CEO, esse rapaz aqui na esquerda, é o Clement Michael Peters, e a empresa hoje conta com mais de 40 mil empregados. Essa empresa basicamente faz o design, construção, manutenção de navios militares, veículos anfíbios e até submarinos, dentre outros produtos aí similares. Então, para vocês terem uma ideia, temos 4 fotos da empresa, temos a construção de navios e tudo mais, e aqui temos até um navio já finalizado carregando jatos militares. Então, para cada uma das empresas teremos uma análise SWOT com dados das empresas e alguns dados da indústria, caso se aplique. Então temos aí a análise SWOT, lembrando que são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, ok? Então, começando pelas forças, nos últimos 5 anos, temos uma média de 3% na redução de ações disponíveis no mercado para essa empresa, seja por fusão de ações ou por buyback, né? Quando uma empresa recompra as suas ações disponíveis no mercado. Também nos últimos 5 anos, temos aí uma taxa de crescimento do seu dividendo, uma média de 19% ao ano. Um backlog de 46 bilhões de dólares hoje, isso hoje no dia 23 de março, um backlog de 46 bilhões de dólares, que backlog basicamente são pedidos em aberto, né? Então, contra um enterprise value de 9,2 bilhões de dólares, ok? Uma expectativa aí de free cash flow de 3 bilhões de dólares conforme a gerência para o período de 2021 a 2025. Então, as fraquezas agora, a projeção de crescimento de vendas para o setor de construção de navios, né, de shipbuilding, é de apenas 3%. Agora, a expectativa para as soluções técnicas, né, que pode ser a manutenção e tudo mais, é de apenas 4 a 5%, embora tenha uma expectativa de crescimento, a expectativa é baixa, né? A expectativa anual de crescimento de vendas está em apenas 5% para os 5 anos, né, numa média, e também a expectativa do seu lucro por ação dos 5 anos também está em 15% ao ano, também baixo para esse setor quando comparado a empresas similares. Está com crescimento devagar, pode ser que essa empresa tenha que focar mais em fusões e aquisições, né, que é o MA é Mergers and Acquisitions. Então agora isso até nos leva para as oportunidades dessa empresa. Ela tem ultimamente tido um foco maior no mercado autônomo, de navios autônomos. Inclusive a Marinha Americana também está com uma demanda maior de navios autônomos. Em 2020, essa empresa comprou 2 empresas, a Hydroid e a Spatial Integrated System, que ajudam
nesse foco de mercado autônomo, que pode ser um novo padrão, por isso que é uma oportunidade. Inclusive, o backlog dela, esse dinheiro, esses 46 bilhões de dólares que estão para entrar, a empresa está pretendendo utilizar para alavancar o seu crescimento. E como ameaças temos aí que em 3 anos ela teve um custo de 800 milhões para financiar a sua pensão, financiar as suas operações, o que seria 1/3 do seu free cash flow de 2020. Porém, isso também vale dizer que não é uma ameaça muito grande para a empresa. E agora só, em 2020, como vimos aí, teve uma receita de 5% no seu crescimento, o seu EPS, no caso em relação ao mesmo período do ano anterior, foi de 29%, foi um dado bom. Ela teve um free cash flow de 757 milhões em relação às suas vendas de 9,4 bilhões, também um dado bom. E agora está focando aí no mercado autônomo, como falamos aí, de merger and acquisition, né, de fusões e aquisições, e também de research and development, né, que é pesquisa e desenvolvimento. Como falei anteriormente, um backlog de 46 bilhões de dólares para crescimento, né, focando também em novas linhas de atuação. Então temos aqui um gráfico, né, para vermos que, de certo modo, ela está com uma ação barata, né, comparando o seu preço com o seu cash flow operacional com o seu preço sobre o seu free cash flow de 5 anos, né, porém anualizado. Então vemos aí que o seu preço sobre o seu cash flow operacional está abaixo aí do seu preço sobre o seu free cash flow anualizado dos seus últimos 5 anos, ok? Dando uma ideia de que está barato. Então temos aqui o seu crescimento, a sua receita ano após ano, como vimos aí anteriormente, está próximo de 5,19%, e com uma taxa anual aí estaria em 7,95%. O seu EPS, né, o seu lucro por ação diluído, ano após ano, está em 29,26%, sendo um bom indicativo, né, um bom indicador. E nos 3 anos também com uma taxa anual aí composta, seria algo de 19,89%. Também um bom indicativo aí de crescimento. Como falei mais cedo, aí, o ticker symbol dela são as letras H e I. Market cap está em quase 8 bilhões de dólares de capitalização de mercado. O preço da ação, pelo menos agora no momento desse vídeo, está em $190,11. Num período de 52 semanas, variou de 134,71 até $205,90. Ou seja, temos aí uma diferença de quase $15 do preço atual para o preço máximo. Caso você acredite que essa empresa possa realcançar esse preço, talvez seja uma boa entrada. Temos um beta de 0,83, na teoria seria uma ação menos volátil que o mercado como um todo. Ela rende hoje a esse preço 2,39% na forma de dividendos, o que daria por ano, por ação, $4,56. O seu PE, né, o seu preço-lucro em relação ao setor, temos que essa empresa tem 15,8 e o da indústria está em 22,5, ou seja, o seu PE está abaixo em relação ao setor, ok? A sua dívida líquida sobre o seu EBITDA, sobre o seu Lagida, está em 2,72, considerado baixo para a maioria das empresas. Agora, essa dívida líquida sobre o seu capital está em 55%. Aí já é considerado alto, né, para a maioria das empresas. Então temos aqui os gráficos de 5 anos, de 1 ano também year to date dentro de 2021. Em 5 anos, essa ação está em 43,37% positivo, em 1 ano 23,81% positivo e dentro de 2021 está 15,71% positivo. Agora vamos dar uma olhadinha em dados do curto prazo dessa empresa e depois em dados do longo prazo. Começando aqui com informações de trading, o volume dela, o último volume foi de 182.500. Em 3 meses teve uma média de volume de 385 mil. É um volume até que baixo, para ser sincero. Fechou ontem em $196 aproximadamente, abriu hoje em 193,39. Temos 40,3 milhões de ações disponíveis. Então vamos agora aqui na esquerda na estrutura de capital. Como vimos, o market cap está em quase 8 bilhões de dólares. Dívida total está em 1,88 bilhões de dólares. Em cash, temos 512 milhões. E o enterprise value, como vimos também, está em 9,32 bilhões de dólares, ok? Agora o income statement dos últimos 12 meses. Sua receita está em 9,36 bilhões. Seu lucro bruto já cai para 1,67 bilhões. E o seu Lagida já cai para 1,13 bilhões. E o lucro líquido finalmente é de quase 700 milhões de dólares.
o seu lucro por ação diluído estaria em 17 dólares e 14 centavos. Agora vamos aqui para a direita, no balance sheet do trimestre mais recente. Então, como vimos acima, cash 512 milhões, dívida 1,88 bilhões, e essa dívida total sobre o seu equity estaria em algo próximo de 99%. O current ratio está em 1,1 e o quick ratio, que não conta com o seu inventário, está em 0,96. Então vamos dar uma olhadinha agora em dados de longo prazo. Então temos aí 2011 até 2020. A receita foi aumentando ano após ano. Temos aqui, ó, ano após ano sua receita ficou no verde. Seu lucro bruto, mesma coisa, porém em 2 anos tivemos queda. 2015 em relação a 2014, apenas de 1,62%. E 2019 em relação a 2018, 14,52% negativo. Porém em 2020, né, seu lucro bruto, mesmo com Covid, foi maior. Receita operacional, tivemos 2 quedas, 2012 em relação a 2011, 2019 em relação a 2018, porém também foi basicamente ano após ano de crescimento. Mesma coisa para o lucro líquido, basicamente ano após ano tivemos crescimento, tivemos 2 quedas, 2017 em relação a 2016 e 2019 em relação a 2018, e mesmo com Covid, tivemos aí que em 2020 em relação a 2019 teve um ganho de lucro líquido de 76,50%. Então vamos aqui agora para a rentabilidade. Sua margem de lucro bruto está em 17,84%, sendo que a do setor está numa média de 28,62%. A sua margem de EBIT está em 9,46% e a do setor está em 7,63%. A sua margem de lucro líquido está em 7,44% e a do setor está em 3,99%. Agora o seu retorno sobre o seu equity, né, o seu ROI, está em 39,9%, do setor está em 8,2%, e o seu ROA, né, o seu retorno sobre os seus ativos, está em 7,29% e o setor está em 3,3%. Vamos dar uma olhadinha agora nos dividendos dessa empresa. Lembrando que a preço de hoje está rendendo 2,38%. Essa empresa tem um payout ratio de 38%, considerado baixo para a maioria das empresas. Lembrando que o payout ratio é a porcentagem do lucro utilizado no pagamento de dividendos, ok? Conforme o SimpliSafe Dividends, essa empresa está com um dividend safety, né, uma segurança de dividendo de 68, considerado seguro. No curto prazo, essa empresa dificilmente cortaria o pagamento dos dividendos, ok? Então, olha só. Em novembro de 2020, esse dividendo cresceu 11%. Nos últimos 5 anos, temos uma média de 20% no crescimento dos seus dividendos por ano, e temos aqui o gráfico desses dividendos por ação. Olha só como está bem íngreme o crescimento. São 8 anos consecutivos de dividendos e todos os 8 anos foram de dividendos crescentes, ou seja, ano após ano o seu dividendo por ação foi maior. Então temos aí que são 4 dólares e 56 centavos por ação em 4 pagamentos no ano, né? Pagamentos trimestrais em março, junho, setembro e dezembro. Conforme o Seeking Alpha, essa aqui é uma análise do SimpliSafe Dividends. Aqui na direita temos a pontuação do Seeking Alpha. A sua segurança está em A-, melhor que 6 meses atrás, que estava em B+. O seu crescimento está em A-, mesma coisa de 6 meses atrás. O seu rendimento também A-, mesma coisa de 6 meses atrás. E a sua consistência melhorou de B+, que era B- há 6 meses atrás. E a nossa segunda empresa vai ser a UNAM Group, que com ticker symbol UNM, uma empresa no setor de finanças, uma seguradora mais especificamente, fundada em 1846. Sua sede fica no Tennessee, nos Estados Unidos. Seu CEO, esse rapaz aqui na esquerda, é o Rick McKinney, e a empresa hoje conta com mais de 10 mil empregados, ok? Então, olha só, ela basicamente atua nos Estados Unidos, Reino Unido e também na Polônia. Então, através da UNAM, United States, UNAM International e também a Colonial Life. Então, ela faz seguros de saúde, de vida, disabilities e tudo mais para indivíduos, grupos e também planos business, né, para empresas. Então, vamos fazer aqui uma análise SWOT dessa empresa. Em 5 anos, ela teve uma média de redução nas suas ações disponíveis de 4% ao ano. Seu dividendo hoje está acima de 4%, na sua ação a preço de hoje, e ela tem um payout ratio de 24%, considerado muito baixo para seguradoras, ou seja, ela não está utilizando uma grande parte do seu lucro, do seu dividendo, como a competição está. Ela está reutilizando uma maior parte do seu lucro para reinvestimento, para crescer.
O seu dividendo nos últimos 5 anos cresceu numa taxa de 10% ao ano, e o seu desempenho durante o Covid, a sua receita foi muito boa, bateu as expectativas, e agora elas também estão oferecendo planos odontológicos e também para oftalmologia, ou seja, aumentando a sua gama de produtos, o que é muito procurado aqui nos Estados Unidos. Sua fraqueza, embora ela tenha 12 anos de dividendos crescentes consecutivos, que vamos falar também mais à frente, ela ainda não anunciou o seu novo crescimento. E nesse período do ano ela já teria anunciado, como foi no passado. E também ela está com uma baixa rentabilidade. Embora teve boas receitas, ela está com uma baixa rentabilidade muito por causa do seu payout durante o Covid, né? O payout são as pessoas utilizando o seguro, então a empresa tem que, né, dar o payout, e durante o Covid ela teve uma despesa muito alta com o payout, ok? Então, oportunidades. Qual que é a oportunidade dessa empresa? Basicamente, a normalidade. Se a vacinação tiver sucesso, a pandemia reduzir, como é o esperado, inclusive os casos nos Estados Unidos hoje estão em queda, vamos ver se vai continuar caindo e tudo mais, teremos menos casos e menos payouts, né? Então a empresa vai ter menos payouts, vai ter que pagar menos payouts para as pessoas que estão utilizando o seguro. Com isso também, com a normalidade, as empresas vão voltar a crescer e tudo mais, então na teoria ela teria mais planos, mais negócios com empresas, ok? E também vale lembrar que hoje, no dia 23, essa empresa está tendo um trade com preços baixos históricos, ok? Ou seja, pode ser uma oportunidade para as pessoas entrarem. E também o seu Price to Book Value, que é muito utilizado, um indicador utilizado nesse segmento, está em 0,52, baixíssimo, podendo ser também um indicativo de que essa empresa está com preço baixo. Agora, quais são as ameaças? Digitalização, concorrência e novas gerações. Digitalização, esses 3 pontos juntos, porque as novas gerações estão querendo produtos mais digitalizados, por assim dizer, e a concorrência está mais digitalizada, por assim dizer, que a própria Yunnan. Então temos aqui que no trimestre mais recente, o seu Price to Book Value cresceu em 9% e, como vimos, está em 0,5, inclusive aqui nesse gráfico, o que dá uma ideia de que essa ação está com preço baixo, né? Podendo ser um bom indicativo. As suas vendas, sua estimativa de vendas é de crescer algo por volta de 6 a 8%, e ela também vai ter uma mistura melhor de prêmios eficientes em relação ao capital. Então temos aqui dados do crescimento. A sua receita year over year está em 9,69%, a sua receita de 3 anos com uma taxa anual composta está em 5,26%, e agora o seu lucro por ação diluído year over year está negativo 25,76%, e o seu EPS, o lucro por ação diluído, com uma taxa anual composta em 3 anos, está negativo 3,80%, dando uma ideia de crescimento também, né? Aqui nesse último dado. Como vimos, o ticker symbol são as letras UNM, market cap, capitalização de mercado, está em 5,68 bilhões de dólares. O preço dessa ação hoje, no dia 23, no momento desse vídeo, está em 26 dólares e 9 centavos. Então, olha só, num período de 52 semanas, variou de 10 dólares e 64 centavos até 30 dólares e 34 centavos. Seu beta é de 1,74, ou seja, uma empresa bem volátil quando comparado ao mercado, na teoria, rendendo 4,36% de dividendos, o que daria no ano por ação 1 dólar e 14 centavos. O seu PE ratio, embora não seja o melhor indicativo para uma empresa nesse setor, o seu preço-lucro está em 5,6 e o do setor está em 13,3. Agora, o seu Price to Book Value está em 0,52 e o do setor está em 1,26. A sua dívida sobre o capital está em 27%, considerado aí no limite alto para empresas no ramo de seguros, ok? Para seguradoras. Então vamos lá, em 5 anos a sua performance está negativa em 13,06%, em 1 ano está positiva 164,11%, e agora lá em cima, no year to date, dentro desse ano, 2021, está positiva também 21,58%. Então agora são alguns dados do curto prazo. Começando com o trading, volume. O último volume dela foi de 2,12 milhões, ou seja, um volume bem maior que a primeira empresa que falamos nesse vídeo. O volume médio de 3 meses está em 2,51 milhões, fechou ontem em 27,25 e abriu hoje em 26,9. Então temos aí 203,7 milhões de ações disponíveis. Como vimos, o market cap está em 5,68 bilhões
Dívida total está em 3,45 bilhões, em cash 1,67 bilhões e o Enterprise Value está em 8,94, quase 9 bilhões de dólares. Vamos aqui agora para o Income Statement dos últimos 12 meses. Receita 13,16 bilhões, lucro bruto já cai para 3,10 bilhões, o seu EBITDA, o seu Lagida, está em 1,27 bilhões e o seu lucro líquido dos últimos 12 meses está em quase 800 milhões de dólares. O seu lucro por ação diluído estaria em 3,89. Agora, seu balance sheet do trimestre mais recente. Como vimos acima, total cash 1,67 bilhões, dívida total 3,45 bilhões e a sua dívida sobre o seu equity do trimestre mais recente está em 31,75%. O seu current ratio está em 30,65% e o seu quick ratio, que não conta com o seu inventário, dando uma ideia de alavancamentos, está em 6,87. Então agora, dados do longo prazo dessa empresa, com 2011 até 2020, começando pela sua receita, vemos que ano após ano, basicamente essa empresa foi aumentando a sua receita. Apenas em 2013, em relação a 2012, tivemos uma pequena queda de 1,43%. E como eu falei anteriormente, mesmo com o coronavírus, essa empresa, em questão de receita, teve uma boa performance. Tivemos aí 10% quase no aumento da sua receita em 2020 em relação a 2019. Porém, no caso de uma seguradora, mesmo tendo uma receita boa, em tempos de pandemia, que não é algo normal, né, no caso, as pessoas utilizam muito o seu seguro. E essa utilização do seu seguro é uma despesa operacional para uma empresa seguradora. Então, como podemos ver aqui, inclusive a sua receita operacional de 2020 em relação a 2019 foi de quase 28% menor, né, uma queda nesse caso. Ou seja, as pessoas, como eu falei, embora estejam pagando o seu seguro, em uma época de pandemia acabam que elas utilizam mais o seu seguro, inclusive para outros fatores que podem estar ligados ao Covid no caso. Então vemos aqui já de cara que o seu lucro líquido, embora tenha tido uma receita de 10% maior em relação a 2019, o seu lucro líquido foi quase 28% menor em relação a 2019. Como falamos anteriormente, inclusive na análise SWOT, o payout dessa empresa no momento para seguros para os seus clientes está muito alto, né? Então ela está gastando muito dinheiro com payout. Então, se tudo voltar ao normal, à normalidade, pode ser que essa empresa tenha uma performance boa. Então agora vamos para a rentabilidade dessa empresa. Então a sua margem de lucro bruto está em 23,57%, a do setor está em 55,85%, a sua margem de EBIT está em 8,75%, o setor está em 21,28%, sua margem de lucro líquido está em 6,02%, a do setor está em 22,81%, o seu retorno sobre o seu equity está em 7,61% e a do setor está em 8,7%. Agora o seu return sobre os seus assets, sobre os seus ativos, está em 1,05% e o do setor está em 0,96%. Ou seja, em caso de rentabilidade, ela não está tão bem em relação ao setor. Isso tudo por conta do Covid. Porém, como vimos aí, como eu falei também, se tudo voltar ao normal, ela pode voltar a ingressar nos trilhos e ter uma performance boa. Agora vamos dar uma olhada nos dividendos dessa empresa. Como eu falei, a preço de hoje está em 4,36% de dividendo, rendimento. Ela está com 24% de payout ratio, considerado muito baixo para seguradoras, é um bom indicativo. E conforme o Simply Safe Dividends, a sua segurança de dividendos está em 50%, no limite seguro. Como eu falei também na análise SWOT, essa empresa ainda não anunciou o aumento dos seus dividendos, embora seus 12 anos consecutivos de dividendos crescentes estejam intactos, ela ainda não anunciou aumento no seu dividendo, ok? Então temos aí que em 5 anos seu dividendo cresceu uma média de 10% ao ano e nos últimos 20 anos cresceu uma média de 3% ao ano. São 16 anos de dividendos consecutivos, os últimos 12 anos foram dividendos crescentes. Ela também faz pagamentos trimestrais, no caso fevereiro, maio, agosto e novembro. Agora, conforme o Seeking Alpha, a segurança do dividendo está com uma nota de A-, caiu de A+ para A-, o seu crescimento está em C+, caiu também da nota B, o seu rendimento está em A-, caiu da nota A, e a sua consistência se manteve na nota A. E a nossa terceira e última empresa, talvez seja a mais famosa desse vídeo, é a empresa Kroger, The Kroger Co., que tem como o ticker symbol as letras KR, uma empresa do setor de bens de consumo, fundada em 1883, sua sede fica em Ohio, aqui nos Estados Unidos. O seu CEO, esse rapaz aqui na esquerda, é o Rodney McMullen, e a empresa conta com mais de 500 mil de empregados.
Para quem não conhece, é uma empresa de supermercados, multidepartamentos, mini-mercados e armazéns, como essa foto aqui na esquerda, porém ela também tem outras marcas, outras lojas, que são todas essas marcas aqui na direita. Ou seja, além da própria Kroger, temos diversas lojas que vendem comida, orgânicos, farmácias, roupas, eletrônicos e também gasolina. A Kroger, assim como o Walmart e outras redes similares, ela tem seus próprios pontos de abastecimento. Até 2020, a Kroger tinha mais de 1.560 pontos de abastecimento e somando essas marcas todas, essas lojas todas, eram mais de 2.570 lojas espalhadas pelos Estados Unidos. Então vamos dar uma olhadinha agora na análise SWOT da Kroger. Nos últimos 5 anos, tivemos uma média anual de redução das suas ações de 4,4%. Nos últimos 5 anos, seu dividendo cresceu numa taxa de 11% ao ano. E em questão de rentabilidade, ela está com 28% de ROI, né, de retorno sobre seu equity. Ela está com 6,8 bilhões de fluxo de caixa operacional. E olha só, o market cap dela, que vamos falar em breve, está em 26,8 bilhões de dólares e o seu enterprise value está em 45 bilhões de dólares. A sua dívida sobre o seu EBITDA ajustados caiu para 1,75, coisa boa. Agora suas fraquezas. Embora ela tenha pagado 534 milhões na forma de dividendos, ela também pagou 544 milhões na forma de juros, ou seja, usou mais dinheiro para pagar juros de dívidas e tudo mais do que dividendos, ok? Claro que é melhor pagar as suas dívidas, dependendo da sua estrutura de capital e tudo mais. Se a sua dívida for muito alta, talvez seja melhor dar preferência ao pagamento de dívida, até porque ela está com 20,6 bilhões de dívida total. Oportunidades. Com essa pandemia e tudo mais, ela teve um ganho aí, um acréscimo de 118% nas suas vendas online. Olha só como cresceu. Também em delivery, cresceu 249% de delivery, ok? Cresceu bastante com a pandemia. Então, ela está com essa oportunidade de explorar esse ramo, esse setor de vendas online. Até porque, conforme a própria Kroger, ela tem uma retenção de clientes de 98%. Ou seja, quem compra na Kroger, pelo visto, gosta de comprar na Kroger. Eu, particularmente, gosto muito do Kroger. Conheço pessoas que gostam muito do Kroger. Na verdade, eu não conheço ninguém que desgosta, assim, por assim falar, do Kroger, que xinga a Kroger, por assim falar. Então, com essa base de clientes e essas vendas online, é possível que ela possa explorar essas oportunidades online. Quais são as suas ameaças? A Amazon e outros, né? O mercado online. A Amazon hoje em dia também tem grocery shopping, né? Que é mercado comum, por assim dizer, online. Inclusive, já fizemos um vídeo sobre a Amazon e já falamos sobre isso, ok? Então, vamos lá. Agora, no seu trimestre mais recente em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, tivemos uma receita de 6% maior, seu lucro por ação de 42% maior. Temos aí que a sua venda de combustível cresceu em 14%. Como falei também no slide anterior, o fluxo de caixa operacional está em 6,8 bilhões de dólares, muito alto. 30% em aumento nas suas transações online. Teve algo por volta de 1,3 bilhões de transações online, ok? A sua performance com Covid também foi muito boa. Seu lucro líquido aumentou em 55,28% mesmo com Covid. Então temos aqui o seu preço sobre o seu fluxo de caixa operacional e também está em 4,0, quase 4 aí, podendo arredondar. Agora, dados do seu crescimento. Sua receita year over year está em 8,35%. A sua receita de 3 anos com uma taxa composta aí anual já vai para 2,43% e o seu lucro por ação diluído year over year está em 60,29%. Agora, a sua taxa com uma taxa anual composta em 3 anos, o seu lucro por ação diluído seria de 16,09%. E ela está com um fluxo de caixa alavancado year over year, né, ano após ano, de 94,78%. Como falamos, né, o ticker symbol são as letras KR, market cap está em 26,8 bilhões de dólares, preço da ação 35 dólares e 76 centavos. A variação dela variou de 26,76 até 42,76 em 52 semanas. Seu beta de 0,06, uma empresa muito pouco volátil na teoria, pelo menos em relação ao mercado, rendendo a esse preço 2,01%, o que daria 72 centavos por ação no ano.
O seu PE está em 12,9, seu preço-lucro, e o do setor está em 22,3, ou seja, está bem abaixo do setor. A sua dívida líquida sobre o Lagida está em 2,77, considerado baixo para a maioria das empresas, e sua dívida líquida sobre o seu capital está em 67%, considerado alto para a maioria das empresas. Agora, olha só, em 5 anos, essa ação teve uma queda aí de 6,72%, em um ano está positivo 11,43%, e dentro desse ano de 2021 também está positivo 11,46%. Então agora alguns dados aí do curto prazo. Em trading, o volume está em 10,45 milhões no dia anterior. Em 3 meses, a média está em 11,26 milhões. Fechou ontem em 36,19, abriu hoje em 36,02 e temos aí 757 milhões de ações disponíveis. Vamos aqui para a esquerda. Como vimos, market cap está em 26,8 bilhões, dívida 20,59 bilhões, cash 1,69 bilhões e o enterprise value, como vimos também, está em 45,7 bilhões de dólares. Income statement dos últimos 12 meses. Receita 132,5 bilhões de dólares, lucro bruto já cai para 30,90 bilhões, seu Lagida, seu EBITDA já cai para 5,86 bilhões e o seu lucro líquido está em 2,58 bilhões de dólares. Apenas para vocês terem uma ideia. Receita 132,5 e cai para lucro líquido 2,58 bilhões. Então, o seu lucro líquido, seu lucro por ação diluído está em 3,27. Agora, seu balance sheet do trimestre mais recente, total cash, como vimos acima, 1,69 bilhões. Dívida total, como vimos acima também, 20,59 bilhões. E a sua dívida sobre seu equity no trimestre mais recente está em 215,57%. Até, como falamos aí, ela está com uma despesa alta em juros, ok? O seu current ratio está em 0,81 e o seu quick ratio, que não conta seu inventário, já cai para 0,22. Agora vamos dar uma olhada no longo prazo da Kroger, começando com a sua receita. Temos 2012 até janeiro de 2021, no caso, foi quando ela finalizou seu último ano fiscal. Então, olha só, em 2012 estava em 90,2 bilhões de dólares de receita e o último anunciado foi de 132,5 bilhões de dólares aproximadamente. Então, olha só, em 2021 em relação a 2020 foi quase aí 8,35% em aumento na sua receita. Agora, seu lucro bruto, mesma coisa, foi crescendo ano após ano, teve a mesma queda aqui em 2019 em relação a 2018, no caso foi de 2,4% a sua queda de lucro bruto, porém em 2021 em relação a 2020 foi 11% aproximadamente maior, né? O que em 2020 estava em 27,8 bilhões, e em 2021 aqui em janeiro estava em 30,9 bilhões no seu lucro bruto. Sua receita operacional, 2012 estava em 1 bilhão 315, e em 2021 3,1 bilhões, também foi maior em relação ao ano anterior, foi de 18,66% maior em relação ao ano anterior. Agora, o lucro líquido em 2012 estava em 602 milhões, em 2021 foi de 2,5 bilhões de dólares. Como eu falei, mesmo com o Covid, como vimos anteriormente, a Kroger conseguiu ter um aumento no seu lucro líquido, aumentou em 55,82% em relação ao ano anterior, 2020, que foi de 1,6 bilhões de dólares, e teve uma queda em relação a 2019, ou seja, conseguiu aumentar bem. Porém, como vimos aqui, não se igualou ainda a 2019. Vamos ver como vai ser o seu próximo ano fiscal, ver se volta já, passa a casa dos 3 bilhões de dólares, ok? Então, olha essa sua rentabilidade. Sua margem de lucro bruto está em 23,32%, a do setor está em 35,43%, sua margem de EBIT está em 2,35%, o setor está em 9,64%, sua margem de lucro líquido está em 1,95% e o setor está em 4,77%. Agora, como vimos também anteriormente, o seu retorno sobre o seu equity está em 28,56% e o setor está em quase 12%. E o seu ROA, né, o seu retorno sobre seus ativos, seus assets, está em 5,31% e o setor está em 4,65%. Agora vamos dar uma olhada nos dividendos aí da Kroger. Como vimos aí, a preço de hoje está em 1,97% o seu rendimento de dividendo e o seu payout ratio está em 25%, considerado muito baixo para a maioria das empresas. O Kroger recebeu do Simply Safe Dividends uma nota de 71, considerado seguro no curto prazo em relação aos seus dividendos.
Em junho de 2020, cresceu 13% o seu dividendo. Nos últimos 5 anos, cresceu em 11% ao ano, né, numa média. E nos últimos 10 anos, cresceu em 13% por ano, numa média, né, o seu dividendo. Então, temos aqui o gráfico do seu dividendo por ação ao longo desses anos. São 14 anos consecutivos de dividendos e também 14 anos consecutivos de dividendos crescentes. São pagamentos trimestrais em março, junho, setembro e dezembro. E agora, conforme o SIC Alpha aqui na direita, a sua segurança está em A-, no caso, em relação a 6 meses melhorou, porém piorou em relação a 3 meses atrás. Tinha uma pontuação de A. Em crescimento, seu dividendo também piorou de A-, era A, porém está no A também. O seu rendimento está em C+, piorou em relação ao seu B-, agora a sua consistência melhorou. O que era B, agora é B+. E temos aqui os sites que utilizamos para fazer esse vídeo para vocês. Cá estamos nós chegando no finalzinho de mais um vídeo da Singular Finance. Temos aí mais 3 empresas para mantermos dentro do nosso radar e quero saber de vocês. Caso vocês tenham gostado de uma dessas empresas, qual que é a sua preferida, em qual você apostaria as suas fichas? Deixe aqui nos comentários para sabermos a opinião de vocês. Vamos fechar esse vídeo por aqui. Gostaria de pedir a todos que se inscrevam no canal da Singular Finance, deixem o like nesse vídeo, ativem o sininho de notificações e, se possível, compartilhem esse vídeo, esse canal com todos que tenham interesse. Isso nos ajuda bastante. Meu nome é Eric Rocha e nos vemos na próxima.